Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para adorar, louvar o Senhor e que o nosso coração possa estar sendo cheio por Ele, cheio da presença dEle, do seu Santo Espírito. Te convido, a se colocar diante do Senhor nesse momento, que o Senhor possa encher seu coração. Gostaria de ler em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É o que nós devemos fazer, nos aproximarmos do trono da graça. Que possamos fazer isso nesse momento, amém? Queremos estar bem perto do Senhor, e o Senhor está perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Perto quero estar. Teus pés, pois prazer maior não há que me render.
de Jesus. Amém. Santo, Ele é santo, Ele é exaltado. E nós nos prostramos diante da santidade do Senhor. Aleluia, Senhor. Prostramos diante de Ti, porque Tu és o nosso Rei e Tu és o nosso Deus. E o Senhor é aquele que peleja por nós, é aquele que vai à frente, é aquele que cuida de nós. Muito obrigada pelo Teu cuidado. Nós queremos abençoar cada família da IEMP, Senhor. Cada membro, Senhor, do mais velho ao mais novo, que Tu possas estar alcançando com essa graça, com este amor, com este poder e com esta glória que nós cantamos. Derrama, Senhor, sobre cada lar, sobre cada casa, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e Tu és tudo para nós. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus queridos irmãos, irmãs, boa tarde. Um abraço a todos, desejando que tudo esteja muito bem com vocês, com suas famílias. Sim, nós estamos retornando hoje para continuarmos, com os nossos estudos, reflexões, considerações sobre a Palavra de Deus nos domingos, e eu vou dar continuidade àquilo que iniciamos no domingo, no mês anterior, sobre o livro de Ageu. Mas antes vamos nos colocar na presença do Senhor em oração, pedindo que Ele abençoe o nosso tempo, o nosso convívio aqui hoje. Senhor, nós agradecemos pelo Teu carinho conosco, pelo Teu cuidado, e queremos, Senhor, pedir a Tua direção, a Tua orientação, o Teu encorajamento, Senhor, para todo o nosso dia, para as reflexões que vamos ter, que tudo, Senhor, fale ao nosso coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo.
Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que eventualmente venham a ver esse vídeo e para aqueles que por alguma razão também não puderem ver ou não quiserem ver. Pedimos também, Senhor, a tua direção, a presença do teu Santo Espírito na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, eu gostaria de começar refletindo sobre a fala do pastor Nicolas no domingo passado. Quem teve a oportunidade de ouvi-lo percebe que foi uma fala extremamente rica, de um convite, de um retorno a um convívio adequado com Deus, né? Então, eu sugiro, quem não viu, que possa ver, quem viu, que possa rever eventualmente, pela riqueza do ensino, pela riqueza da reflexão, e que de alguma forma está dentro daquilo que nós vamos tentar, ao final da nossa fala, fazer uma aplicação do que está no livro do profeta Ageu. Mas como uma breve revisão, nós vamos nos lembrar que o livro do Ageu, do profeta Ageu, ele trata do retorno do povo judeu para Jerusalém. Foi a primeira leva de pessoas que voltaram para Jerusalém, como dissemos na vez anterior, em torno de 50 mil pessoas retornaram. Para nós compreendermos melhor esse livro de Ageu, nós precisamos ir lá em Esdras, no início do livro de Esdras, onde o detalhamento do retorno do povo está estabelecido pelo rei Ciro, porque o Império Babilônico para um império, e logo foi substituído pelo Império Medo-Persa. E quando veio o Império Medo-Persa, o primeiro rei foi o rei Ciro. Então, com isso, nós vamos ver que Ciro deu uma orientação muito explícita para o povo que iria voltar para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, e como governador civil, e sob a liderança de Josué como sumo sacerdote. E os dois pontos que o Ciro estabeleceu, que ele estava solicitando o retorno de quem quisesse retornar, foi que, primeiro, os que retornassem precisariam reconstruir o templo que havia sido destruído 70 anos antes pelos babilônios, quando houve a invasão de Jerusalém. A segunda questão que estava na solicitação de Ciro é que lá em Jerusalém, no novo templo construído, fosse restabelecido o culto ao Senhor, ao Deus dos judeus. E nós percebemos que o pessoal voltou, como está bem descrito lá em Esdras, com todo o suporte real do rei Ciro, e ao chegarem em Jerusalém, eles encontraram tudo completamente devastado, porque as pessoas que ficaram em Jerusalém foram aquelas pessoas que praticamente conseguiram fugir e se esconder no período em que os babilônios chegaram e destruíram o templo e levaram o povo cativo. Então ficou muito pouca gente. Um grupo daquele povo fugiu para a região do norte do Egito, que seria hoje Alexandria, e o outro grupo foi levado cativo. Então, o grupo que voltou foi o grupo que foi levado cativo para a Babilônia. Bom, nós vamos entender claramente que esse grupo, ao chegar, eles tinham todo o suporte real e eles começaram a construção do templo. Mas logo que eles começaram a construção do templo, duas coisas ocorreram. Primeiro, um desencorajamento local ali das pessoas, dos samaritanos e de pessoas que habitavam a região, Jerusalém e o entorno de Jerusalém, que começaram a fazer crítica, deboche, desencorajar, desestimular. E nesse meio tempo, o rei Ciro
saiu do poder, ele morreu e foi substituído pelo rei Cambises. Cambises não era um homem forte enquanto rei, enquanto monarca, mas ele era extremamente vulnerável à opinião dos seus assessores. E com isso ele recebeu uma carta, uma mensagem dos samaritanos, dizendo que não deveriam autorizar que os judeus reconstruíssem o templo, porque os judeus não eram um povo bom de lidar com eles. Esse rei, então, caiu nessa palavreado fuleiro, né, mentiroso e enganoso dos samaritanos ali, e ele, então, proibiu que o templo continuasse a ser reconstruído. E isso durou um período até que o Cambises também morreu e foi substituído pelo Dario II. E o Dario, então, um homem já mais capacitado para seu papel de rei, ele autorizou o retorno da construção do templo. E foi nesse mesmo tempo que, então, o profeta Ageu apareceu, e no aparecimento do Ageu nós vamos ver, então, as características de que o Ageu fez uma profecia exatamente mostrando ao povo o que eles tinham feito. Primeiro, pararam de reconstruir o templo, né? Não fizeram o local de adoração do Senhor como tinham sido orientados a fazer. Desviaram todo o material que deveria ter sido para a construção do templo para a construção de suas próprias casas. Começaram a se misturar novamente com as pessoas locais e, com isso, então, se distanciaram, se afastaram completamente da presença do Senhor. E uma outra questão, eles ficaram desencorajados por causa das críticas que recebiam, que o templo que eles começaram a construir era completamente inferior em grandeza ao templo construído por Salomão anos e anos antes. Com isso, então, houve esse esfriamento da relação com Deus. E Ageu veio nesse momento e trouxe, então, a sua palavra profética. E nós vamos ver que o chamado de Ageu, ele foi para que o povo que se desviou do propósito inicial, quando voltaram para Jerusalém, que eles retomassem esse propósito, porque Deus não havia abandonado esse propósito em nenhum momento. E nós vamos ver lá, então, que em Ageu 1:2 diz o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso foi o discurso que eles aprenderam a fazer para abandonar a reconstrução do templo e cuidar das suas próprias vidas. Será que isso não tem semelhança com o que nós podemos fazer hoje? Dizer, olha, eu vou cuidar das coisas de Deus lá para frente. Está cedo ainda, eu não vou fazer nada disso agora, mas no futuro eu me preocupo com as coisas de Deus. Agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar dos meus negócios, da minha vida, vou curtir a vida e nada assim a ver com Deus. E isso então, Ageu trouxe essa palavra do Senhor e o Senhor disse que por causa do afastamento do projeto que ele tinha com o povo, eles tiveram várias consequências. Tiveram fome, seca, a terra não produziu, eles tiveram todo tipo de dificuldade, de carência que a gente pudesse imaginar enquanto grupo, enquanto sociedade. Mas Deus não os havia abandonado. E nós vamos perceber, então, que na misericórdia do Senhor, o que ele está escrito lá no versículo 7 do capítulo 1, nós percebemos assim: assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Ou seja, analise tudo que foi feito.
arrependa-se, mude o curso da sua vida, mude de maneira de agir e de reagir e de viver e faça aquilo que vocês vieram fazer. Então diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Bom, o que esse versículo diz para nós? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ou seja, retome a construção daquilo que vocês deveriam ter feito e não fizeram. O mesmo pode acontecer conosco, com nossas vidas. É retomar um viver segundo a orientação de Deus para nós. E vamos, então, ver que, na medida que o povo assim fez, Deus prometeu que iria abençoá-los. Tudo aquilo que estava acontecendo de negativo com a terra, com a seca, com a não produção, os animais não reproduzindo, as colheitas não sendo feitas porque não havia chuva, não havia então um crescimento adequado das plantas nas estações certas. Então o povo passava por muita carência. Tudo que produzia no mínimo, basicamente para mitigar a fome deles, mas não havia abundância, não havia uma sensação assim de prosperidade, porque Deus havia retirado a bênção, a presença dele, o cuidado dele sobre o povo, né? Algo que certamente pode nos acontecer também na medida que nós afastamos daquilo que é a orientação de Deus para nós. Vamos perceber que quando Deus diz no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Nós vamos perceber que a resposta, então, de Zorobabel como líder civil, líder político, liderava o povo. A resposta de Josué, o sumo sacerdote, e a resposta de todo o povo a esse chamado do Senhor através do profeta Ageu foi que, no versículo 12, nós temos, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, todo mundo que veio, né, atenderam a voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, a Bíblia mostra para a gente que a resposta mais positiva a uma palavra profética foi a do profeta Ageu, em que todos os segmentos envolvidos responderam ao clamor, ao chamado do profeta. Então, o líder civil, o líder religioso e todo o povo fez aquilo que Deus havia orientado para fazer. A consequência foi que o trabalho foi, então, bem sucedido. E, nesse aspecto, nós vamos ver que esses 3 versículos que nós lemos, o 12, o 13 e o 14, diz no versículo 12 que o povo retornasse ao Senhor. E retornar aí também significava abraçar e fazer aquilo que Deus havia orientado para fazer. O versículo 13 diz com clareza que Deus estaria com eles, dando direção, dando proteção, dando toda
a condição para que eles compreendessem a melhor maneira de executar aquele trabalho, reconstruir o templo, para que eles pudessem retomar a adoração e o culto ao Senhor no templo, como era o desejo e a orientação de Deus através do rei Ciro. E no versículo 14, tem uma questão muito importante, nós temos sempre em mente para o nosso dia a dia, que é: o Senhor despertou o espírito deles e deu a eles encorajamento. Ou seja, energizou as pessoas para que todos pudessem trabalhar com afinco, com dedicação, com cuidado, independente das circunstâncias que pudessem estar ao redor deles. Então, como consequência, eles retomaram ali em obediência à palavra do Senhor vinda pelo profeta Ageu, e nós vamos perceber, então, já no capítulo 2, né, do livro de Ageu, e nós vamos dar ênfase agora nos versículos, basicamente a metade do versículo 1 ao 3, que diz uma coisa importante de nós vermos. Veio a palavra do Senhor por intermédio de Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué e ao resto do povo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Aqui nós temos uma profunda lição que se aplica para nossos dias. Porque do grupo que retornou, dentre os 50 mil pessoas que retornaram da Babilônia para Jerusalém, havia um grupo de pessoas que tinha mais de 70 anos, talvez na casa dos 80, o que possivelmente fosse o caso do próprio Ageu. E eles haviam visto o templo de Salomão antes de sua destruição. E eles estavam desencorajados com a construção do novo templo, ou seja, estavam estabelecendo comparação. E comparação é uma coisa que nós podemos fazer muito facilmente no nosso dia a dia. Nos comparamos com pessoas, comparamos uma situação com a outra, e não há nada de errado em que a gente possa comparar alguma coisa. O errado é se nós comparamos de forma distorcida e retirando o poder de Deus num processo, se a gente estiver fazendo alguma coisa segundo a orientação dele. E nós vamos, então, compreender que a reconstrução do templo por Zorobabel, sob a direção de Zorobabel, ela estava orientada pelo Senhor. Então, o Senhor não queria, não havia demandado que fosse construído um templo com a mesma estrutura arquitetônica do templo antigo de Salomão. Mas era um novo momento, uma nova condição, uma nova situação. Nesse caso, então, as pessoas deveriam simplesmente trabalhar e construir esse templo, glorificando a Deus sem comparação. Tanto é que Deus disse: e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, quer dizer, o novo templo, a nova construção, e diz no 4, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, diz o Senhor, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a comparação ali não cabia, porque aquele templo que eles estavam construindo era exatamente o templo que Deus queria que fosse construído naquele momento, naquelas circunstâncias, com aquelas condições que eles tinham para construir. Então ele era 100% adequado aos olhos do Senhor. Aquilo que passou no templo de Salomão foi outra experiência para outro grupo de pessoas, e não para eles. Então, Deus os orientou que eles trabalhassem, que Ele estaria com eles e que o templo seria reconstruído para sua honra e sua glória. E ele ainda disse, já fazendo uma menção para o futuro, né?
ele diz no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós fizermos uma interpretação bem adequada desse versículo 9, nós vamos ver que ali Deus estava dizendo, olha, esse templo que vocês estão construindo agora, que me agrada, mas ele é uma transição, porque ele não é um templo definitivo. E eu vou construir um templo ainda mais maior, mais glorioso do que o templo que Salomão construiu, do que esse templo que vocês estão construindo, que vai ser o templo a ser construído para o Espírito Santo no coração das pessoas quando Jesus vier. Então, já no versículo 9, nós já vemos uma projeção do futuro do que iria acontecer com a chegada de Jesus para a nossa plena redenção. Então, nós vamos entender que houve a intervenção do Senhor quando Dario II ocupou o trono, quando Ageu veio e trouxe a palavra profética, e a intervenção do Senhor foi para que o povo fosse encorajado a reconstruir o templo. E nós vamos perceber lá no versículo 20, no capítulo 2, versículo 20 e 23, nós vamos ver que o Senhor fechou esse projeto com o povo que iria construir o templo. E ele trabalhou alguns aspectos importantes. Primeiro, ele demandou o retorno pleno das pessoas para ele. Então, o povo, Zorobabel e Josué, se voltaram para o Senhor, responderam positivamente à mensagem profética de Ageu e se arrependeram de terem abandonado a obra, se arrependeram de terem desviado o material, providenciaram novo material e deram continuidade à construção do templo, que foi feito num período muito curto, né? Então, sob a liderança de Zorobabel e de Josué, nós vamos então perceber que o povo conseguiu algumas características. Primeiro, o retorno, a retomada da autoestima, da confiança de que eles eram um povo abençoado, apesar de estar no meio de gente que deles debochava, que não os valorizava, mas que eles podiam ter a autoestima elevada porque o Senhor estava com eles. Uma outra característica, Deus, no encorajamento que criou neles, como pode fazer conosco, criou o senso de pertencimento. Quando nós estamos pertencendo a um grupo que está fazendo a vontade de Deus, foi o caso daquele grupo, quando nós estamos numa igreja que serve ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, nós temos um sentido de pertencimento, e isso é muito bom para a nossa saúde espiritual, isso é muito bom para a nossa saúde emocional, isso é muito bom para a nossa saúde física, para a nossa saúde social, para as nossas interações, onde a gente serve e é servido, onde a gente ajuda e é ajudado, né? Então, a sensação de bem-estar nesse contexto do pertencimento foi muito importante para aquele povo. Também eles entenderam e viram a prosperidade verdadeira que vem do Senhor, que é a prosperidade decorrente da bênção. Não é a prosperidade de como se estivesse tirando proveito, não, estavam tomando posse da bênção que Deus deu a eles, porque Deus fez chover novamente, Deus fez a agricultura prosperar novamente, Deus fez os seus animais se multiplicarem novamente de forma adequada. Então, a eles nada faltou para que eles pudessem se manter, ajudar a outros e reconstruir o templo.
E a mesma promessa, ela existe para nós hoje. E, igualmente, essa promessa também é para nós. Uma outra questão importante que nós vamos ver é que, independente do ambiente que eles estavam, das circunstâncias que eles estavam, com as bênçãos que o Senhor provinha para eles, eles eram já um grupo independente, que eles conseguiram tocar o seu trabalho de reconstrução do templo de forma independente. Eles juntaram o material mínimo necessário para a reconstrução e para atender ao chamado do Senhor. Então, veja bem que característica nós temos aí da autoestima, do sentimento de pertencimento, de estar bem, sentir bem, perceber a prosperidade, ser independente e, além disso, havia a marca, o testemunho de que aquele povo tinha para um cuidado do Senhor para com eles, que alguém, no caso aí Deus, o Deus dos judeus, lá de Jerusalém, cuidava deles. Todo mundo ao redor via, através de todas essas características, quando eles se voltaram para o Senhor. Então foi um testemunho muito evidente, um testemunho evidente que pode acontecer conosco também, quando nós andamos com o Senhor e as pessoas percebem que Deus é zeloso, é cuidadoso, é amoroso conosco, é fiel, né? Então, que aplicação nós podemos fazer, né, disso? E aí eu reporto, por gentileza, lá a fala do pastor Nicolas, de arrependimento, retornar ao Senhor, viver segundo a orientação, os preceitos dele. Não tem uma diferença fundamental da mensagem de Ageu para aquele povo. Ageu disse, volte para Jerusalém, né? O povo voltou para Jerusalém, melhor dizendo, para reconstruir o templo. Ageu falou, olha, vocês vieram para Jerusalém, mas não fizeram o que tinham que fazer. Mas é tempo ainda de vocês fazerem isso. Então, se arrependam e voltem a fazer o que deveriam fazer, né? Então, essas duas mensagens do pastor Nicolas com a palavra de Ageu, ela tem uma certa afinidade aí que é interessante a gente ver nesse contexto, né? Então, nós vamos perceber que no tempo de Ageu, a orientação era reconstruir o templo. Para nós hoje, nós reconstruirmos a nossa relação com o Pai, com Deus, naquilo que a gente vê que está frágil, que a gente está descuidado, está desatencioso, está desatento, está levando uma vida espiritual superficial. Deus nos convida que a gente aprofunde isso, né? No tempo de Ageu, era a orientação que, além de construir o templo, voltassem a adorar o Senhor no templo, né? Era o modelo daquele momento de culto e de adoração. Paralelamente, nós vamos ver hoje o nosso modelo de adoração ao Senhor. Não ao mundo, não às coisas do mundo. Nós devemos desfrutar equilibradamente daquilo que o mundo oferece, porque faz parte do nosso viver diário como pessoas, mas a nossa dependência tem que estar no Senhor. Nós devemos prestar culto ao Senhor. Então, retornar para o Senhor, reconstruir o templo, é entregar o nosso coração de forma adequada, né? E prestar culto de forma adequada. Como no tempo de Ageu, prestar o culto de uma forma no templo, hoje nós prestamos o culto de uma forma diferente na nossa relação com Deus, com Jesus, né? E ver também que, independente da situação hoje, o foco em Jesus é que nos dá a sustentação para uma vida espiritual adequada. Muitas vezes a gente corre o risco de só procurar o conforto em Jesus depois que nós já experimentamos, nós com tudo com nossas próprias forças, já tomamos um tanto de decisões erradas, já fazemos um tanto de coisas que é dificílimo consertar, porque tem uma série de consequências. Então,
o convite que nós temos é a gente, antes de caminhar para esse tipo de situação, nós caminharmos para buscar em Jesus a orientação, a solução, como o povo buscou em Deus no tempo de Ageu, a orientação para a reconstrução do templo, né? E uma questão importante é que, da mesma maneira que no tempo de Ageu, os judeus conseguiram ser um testemunho muito positivo para seus vizinhos, que nós, ao termos uma vida realmente bonita com o Senhor, equilibrada, saudável, alegre e independente das circunstâncias e situações, daquilo que a gente precisa fazer, a gente buscar compreender o propósito de Deus para cada um de nós, individualmente como corpo, né? Para que nós possamos ter um testemunho que venha a encorajar outros, a estimular outros, a ajudar pessoas a reconstruírem suas vidas, se arrependendo, retornando ao Senhor e reconstruindo seus templos, são o seu coração, a sua vida, a sua relação com Deus, para que haja espaço e prazer no culto verdadeiro a Jesus, ao Senhor no nosso coração, refletindo com nossas ações, com nossa vida, com o nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a cada um ótimo final de domingo e uma excelente semana. Até, um abraço. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar, Senhor, eu quero engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecer, a Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, por ser o Deus de nossas vidas, ó Pai. Eu quero, Deus, colocar no Teu altar os aniversariantes da semana, Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da Helena, pela vida da Manuela. Muito obrigada, ó Deus, pelos Teus cuidados, ó Pai, pelo Teu carinho, pela Tua proteção, pela Tua provisão na vida dessas crianças, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, ó Deus, dar aos Teus anjos, ó Deus, ordem todos os dias para protegê-las, ó Senhor, de todo mal, até mesmo, ó Deus, de acidentes domésticos. Senhor, muito obrigada por tudo, principalmente pela saúde delas, Pai, né, por elas estarem completando aí mais um aninho de vida, Senhor, muito obrigada. Senhor, que você possa capacitar também e dar sabedoria aos pais, para que eles possam, Deus, ensiná-las a andar nos seus caminhos e para que elas cresçam, Senhor, em sabedoria e graça, assim como seu filho Jesus cresceu. E que quando crescer elas não desviem do teu caminho, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu também, Deus, eu quero te colocar no teu altar a vida do Marlon, filho da nossa querida irmã Sol. Deus, que ele possa ter um dia repleto, Senhor, de muitas bênçãos, um dia muito feliz, repleto das tuas grandes bênçãos, ó Deus. Senhor Jesus, que o Marlon também, ó Deus, possa ter seus sonhos realizados, que todos os seus sonhos, todos os seus desejos estejam, Deus, no centro do teu querer, ó Pai, que ele também, ó Senhor, continue andando nos teus caminhos e não desvie dele, Senhor Jesus, que ele possa também ter um coração grato, ó Deus, por estar completando em mais um ano de vida, né, com saúde, e que nada de ruim aconteceu esse ano com ele, que ele possa, Senhor, agradecer a Deus todos os dias pela vida dele, ó Deus. Também te agradeço, Senhor, pela vida da Sara, que é filha dos nossos irmãos Rafael e Vânia. Senhor, coloca a vida dela em teu altar. Deus, o Senhor sabe dos sonhos, dos planos também da Sara. Que o Senhor também possa, Deus, estar no centro deles também. Senhor, que ela possa, assim como os pais delas, Pai,
andar sempre junto ao Senhor, andar nos teus caminhos, que ela também não desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, que ela possa também, ó Deus, da mesma forma, ter um coração grato por tudo, Senhor, que o Senhor deu a ela durante todo esse ano, durante toda a vida dela, Pai. Senhor, que todos eles, Pai, possam, nesse dia tão especial, agradecer ao Senhor por tudo que tem, por tudo que o Senhor vai fazer na vida deles, ó Deus. Muito obrigada pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa continuar dando a eles, ó Deus, vida, saúde, proteção, ó Deus, e provisão, que nada venha faltar à vida deles, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, obrigada por cada família, Senhor, que só possa abençoá-los, ó Deus, nesse dia tão especial, ó Deus, que eles possam comemorar esse milagre, né? Que é o milagre da vida que o Senhor está dando a eles. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.